Vamos falar no Master Pitaco hoje de como você pode ter uma voz mais atraente, uma voz mais sexy, demonstrar mais confiança na tua voz. Você vai aprender hoje isso aqui com a gente. Quais são esses elementos que fazem a sua voz ficar bem sexy? A gente vai trazer o primeiro ponto-chave aqui com a atriz Débora Seco. Dá uma olhada. Azevedo fazia um personagem que era o namoradinho da Carol. E ele fala que ele era super apaixonado por mim. E eu falava, ai, garoto, se toca, você é muito infantil, se concentra, a gente tá aqui pra trabalhar. Ai, muito madura! Toda adultinha! Depois que o Confissões termina... o Confissões termina de filmar e a gente se reencontra alguns 2 anos depois, 3, indo pra Portugal. Qual é o segredo da Débora Seco, Andréia? Vamos revelar? Elas vão pro grave. Você percebe que a Débora, ela tem uma voz que ela leva pro grave, ela trabalha bem esse grave. A Giovana, de vez em quando, vai pro agudo, mas ela vai pro grave. A mesma coisa. As 3 fazem isso. A Fernanda super também, bem. né? Ela tem uma voz também mais pro grave. Agora, tem uma outra coisa que as pessoas costumam também dizer como o grande segredo de ter uma voz sexy e atraente, que é a rouquidão. E a Débora tem bastante rouquidão na voz, né, André? Da onde que sai essa rouquidão? Rouquidão é algo que é do teu timbre natural. A gente não pode. Claro, a gente, quando fica rouca, a gente fica rouca, né? Põe a voz mais aqui, a voz. E aí, a rouquidão é algo que é por causa de algo que está te acontecendo. Você pega uma gripe, é corda vocal, você vai ficar rouca. A voz da Débora é naturalmente rouca. Agora, você pode aprender a trabalhar, mais importante do que trabalhar com a rouquidão, porque ela é um conjunto de coisas, é trabalhar o teu grave. Entender, por exemplo, e aí vai uma dica valiosa, olha, gente, entender qual que é o meu máximo de grave. Então, começa a falar palavras que tenham mais uão, zonzão, chão, e coloca a mão aqui para você ver se vibra. Então, isso você vai entendendo que é o máximo de grave, porque você precisa tentar investigar qual é o máximo do seu grave, para você poder, em alguns momentos que você for falar, você usar mais esse grave, você ir para esse grave e voltar naturalmente para a tua voz normal. Volta para o grave em alguns momentos e vai para a tua voz. Então, é saber usar essa técnica. Tem uma outra técnica, segundo ponto-chave aqui, que a gente vai fazer uma análise na sequência, mas a gente quer trazer uma imagem da Cléo Pires e a gente vai falar logo na sequência qual é, né, esse borogodó, o que faz essa voz também ser super sexy e atraente. É uma outra dica, fica aí, ó. Presta atenção nela, olha lá. Tá com Ana Piovani. É revoltante você ver uma mulher que prioriza e sempre priorizou o cuidado com seus filhos, recebendo. Quando ela ser intimada, ela tá sendo intimidada com fotos dela nua de ensaios que ela fez anexadas a esse processo. Nós somos muitas. E sempre que uma mulher for silenciada, a gente tem que permanecer junta, unidas. A Cléo, ela também usa exatamente muito bem o grave dela. Ela tem um timbre peculiar. O que a gente pode trazer para a vida nisso? Você colocar um pouco mais de ar na sua voz. O ar na voz. Traz o ar, a respiração. Você percebe que em diversas vezes a Cléo fala assim, eu vou trazer aqui. Ela vem com muito ar na voz. E o ar na voz é utilizada se você quer trazer esse tom um pouco mais sensual. Então, experimenta colocar teu ar aqui mais. E você vai perceber que vai para esse lado. Vocês percebem que eu estou colocando mais ar? Eu estou colocando propositalmente mais ar na minha voz? E naturalmente dá uma sensação de que você está falando quase que sussurrando, porque o tom desce, né? O volume desce, fica um pouquinho mais baixo. Você falou do ar, né? Fica quase um sussurro. Você pode usar isso como um sussurro, mas você pode também falar assim, por exemplo, Smirnoff. Ih, eu falei marca. Mas eu lembrei de uma locução minha que eu precisava botar muito ar na voz. Então era exatamente assim que ele pedia. Ele falava assim, não, você precisa trazer essa marca com muito ar. Eu lembro que eu tinha que trazer muito ar e dar a sensação do sussurro mesmo, né? Então isso são algumas coisas que você pode potencializar a tua voz para esse lado mais sensual, mais atraente, usando essas 2 técnicas. Mas a gente quer mostrar também o que você não pode fazer e algumas dicas bem legais. E a gente trouxe aqui um vídeo, porque eu e Bia a gente vai fuçar, né?
A gente foi no YouTube e descobriu o que as pessoas estão fazendo a respeito desse tema, né? Como ter uma voz mais atraente, mais sexy. E a gente encontrou uma pessoa, a gente não tá aqui para fazer nenhum tipo de julgamento de valor, a gente só quer dar uma desmistificada, tá? A gente vai, na verdade, comentar a respeito das dicas que ele está dando, a gente vai comentar e vai trazer algumas reflexões e alguns elementos que a gente usa nos nossos treinamentos de comunicação para te E a ajudar. gente vai dizer para você o que não deve que fazer não. e não cair em engodos, tá, gente? Porque tem muita gente falando, ter uma voz sexy, como você ter, sem realmente saber o que está realmente dizendo. Olha só essa primeira dica que ele vai trazer. Preste atenção, porque depois disso a gente vai dizer o que você precisa fazer. Então, me acompanha e coloque em prática aqui. Vamos lá. Dica número 1. Não tenha pressa e termine as palavras. Muitas vezes a gente tem mania de falar muito rápido, porque a gente pensa que se a gente falar devagar, as pessoas vão perder o foco na gente, né? Não vão prestar atenção. Então, a gente acaba falando rápido demais e a gente sempre come o final das palavras. Consegue entender? Então, por exemplo, se você quer dizer a frase "Ontem eu fui ao shopping", você naturalmente tende a comer o final da frase, das palavras. E aí vai ficar algo do tipo "Ontem eu fui ao shopping". Tipo, "Ontem eu fui ao shopping". Você corta, você quer falar rápido, você corta as palavras. Ele fala assim para não ter pressa, né? Na dica, terminar as palavras. O que ele não diz é o seguinte: a gente precisa trabalhar dicção. Dicção é a alma do negócio. A maioria das pessoas fala sem dicção, a gente não abre a boca para falar, a gente tem costume, a gente não foi treinado. Presta atenção como a Bia e eu falamos, como a gente abre a boca para falar. Precisa abrir a boca para poder falar as palavras, como ele está dizendo, terminar as palavras. Então, ele não está dica. errado, né? A dica dele está correta, no sentido de que você precisa falar todas as sílabas da palavra. Né? Mas o que a gente quer acrescentar e dizer para você, tome cuidado, isso não vai fazer a sua voz ser necessariamente sexy e atraente. Não isso vai será. ajudar você a ser bem compreendido, vai ajudar você a trazer o que a gente chama de clareza para sua comunicação. E, inclusive, vamos ensinar um pouquinho, vamos, na verdade, trazer uma dica que o pessoal costuma utilizar, e muito fonoaudiólogo, até bastante professor de oratória, utiliza aquela dica da caneta para ganhar articulação. O que você acha disso, Andréia? Olha, eu sempre ouvi pedindo para eu fazer, e eu nunca gostei de fazer esse exercício, então eu não ensino esse exercício ao longo da carreira de apresentadora, aí, com 20 anos fazendo apresentação para diversas marcas, eu sempre aqueço a voz, e olha, a gente ganhou essa clareza para falar, e essa habilidade com exercício, sim, de voz, de dicção. Então, ninguém fala bem assim, nasci e falei bem. A gente se torna bons comunicadores olhando para isso e treinando. Então, a dica da caneta eu nunca gostei. Eu tenho outra dica que eu costumo dar ao invés da caneta, que é pegar qualquer texto que você tenha, você vai falar, pega um livro para treinar, pega um trechinho de um livro e leia em voz alta, exagerando assim como eu estou falando. Estenda os R's e os S's. Isso é treino. Você não vai falar assim no vídeo, mas você vai treinar antes. Com o tempo, você está ensinando a musculatura da sua boca a ter mais habilidade. Exatamente. Porque a gente precisa ganhar mais habilidade. É uma musculatura, igual fazer musculação, né? Isso que a Andréia falou, eu também nunca utilizei essa técnica da caneta, nem como atriz, nem como apresentadora. Eu também nunca ouvi nenhum professor de teatro, nem nas minhas aulas de comunicação, ensinarem isso. Deve ter algum fundamento, tá, gente? A gente não tá dizendo que não. Sim. Mas o que a gente prefere são outras técnicas que eu acho que são mais funcionais e todo mundo pode fazer, não tem contraindicação você abrir a boca e falar sílaba por sílaba. Isso vai ajudar bastante, como a Andréia falou. Vamos ver mais uma dica do que você não deve fazer para falar com uma voz sexy e atraente? O que não deve e o que você vai fazer depois que a gente vai dizer. Olha só isso. Fale com o ar vindo do diafragma e não da garganta. Quando você fala com o ar vindo da garganta, a sua voz tende a ficar mais fanha e mais baixa. Ou seja, às vezes você fala e as pessoas não te escutam, como se sua voz fosse baixa. Já quando você fala com a voz vindo do peito, ela tende a ficar mais grave e mais alta. Faz um teste aí pra você ver e presta atenção de onde a sua voz está saindo. Primeiro, fala com uma voz mais grossa, como se você fosse o Batman. Fala assim, tipo, oi, tudo bem? Você vai perceber que quando você fala assim, o seu diafragma vibra bastante. Agora, se você fala com uma voz mais fininha, tipo, oi, tudo bem?
você vai perceber que o seu diafragma nem vibra, é mais a garganta que vai vibrar, tá? Então, um dos grandes segredos de uma boa voz é você falar com o ar vindo do peito, do diafragma, e não da garganta, tá? Fazendo isso, sua voz vai ficar mais alta, mais clara e mais grave, e consequentemente muito mais atraente. Então, gente, cuidado. O que que acontece? Quando ele fala assim, que os segredos de uma voz, que sexy é uma voz no peito. Não, não é a voz no peito. Muito pelo contrário, a gente precisa aprender a respirar e a falar pelo diafragma. Diafragma é aqui embaixo, aqui embaixo. Então, quando você inspira e enche a barriga e você empurra o ar na hora que sai, você não está respirando pelo peito, você está respirando aqui pela força do diafragma. Você usa a força do diafragma para trazer força e potência. Quando ele fala que você não vai falar pela garganta, sim, porque falar pela garganta não se fala pela garganta, porque você tensiona. Então, quando ele quer dizer não se fale pela garganta, não se fala pela musculatura da garganta, porque você tensiona aqui. E muita gente vai falando assim e quer falar com força e acaba forçando, acaba machucando as cordas, é muito perigoso. Então, quando você aprende a falar com diafragma, você empurra o ar e você vai ter muito mais potência. Não, olha, não é pôr a mão no peito. Ele confundiu tudo, gente. Ele fez uma confusão, né? Tudo. Quando a gente falou a primeira dica de falar com a voz, que a gente usou a Débora Seco como exemplo, e as meninas, que elas falam com uma voz grave, e eu dei a dica para vocês, fala zonzão, as coisas com não. Então, quando você pronuncia as sílabas não, zonzão, e você coloca a tua voz mais grave, se você pôr a mão no peito, aqui em cima, ó, acima, aqui é a nossa caixa torácica, você vai sentir, ó, zão, faz o exercício, como ela vai vibrar. É aqui que o grave toca. Então, quando você quer colocar a voz mais para o teu grave, você vai perceber que aqui vai vibrar mais. Ele fez uma confusãozinha, tá? E tem uma lógica nisso que a gente está falando, né? Trazer a voz mais para o grave já é comprovado cientificamente que faz as pessoas. É uma voz mais agradável, faz as pessoas prestarem mais atenção. Ela não é uma voz que irrita, que incomoda, assim, quando a gente coloca a voz mais no agudo, né? Porque naturalmente uma voz no agudo, ela te incomoda, ela sai mais alto, ela sai mais estridente, né? Que é o contrário dessa voz que a gente está falando quando você traz mais para o peito e fica um pouco mais grave. Naturalmente, sim, ela fica uma voz mais agradável e, portanto, mais atraente. E aí, qual é o segredo que a gente está trazendo aqui? Tem mais um terceiro que é super importante, que a gente vai trazer uma dica através desse vídeo. Mas qual que é uma coisa para ficar no radar de vocês? É assim, é treino de você se ouvir nessa régua que a gente fala muito nas nossas mentorias e treinamentos, eu e Bia, os treinamentos de oratória. A gente acaba chegando para executivo, porque usa muito, né? Tem que fazer muitas apresentações e as pessoas que têm que estar muito no vídeo. A gente acaba dizendo uma coisa que é lugar comum, é assim, você precisa aprender a colocar numa régua. Tem medida, tem o máximo do grave, que é o exercício, você se ouvir no máximo, e qual é a tua medida aqui no final da régua. Então, não tem que você tem que baixar e ficar falando com a voz grossa. Você tem que entender qual é o teu limite, qual é o teu grave que é agradável, mesmo que você tenha uma voz aguda, porque não existe uma voz feia. Existe um timbre de voz mais agudo, e que esse timbre de voz mais agudo pode aprender a trabalhar um pouquinho mais, ir para o seu grave. E assim por diante, né? Exatamente, é só uma questão de você ter conhecimento a respeito disso. Vamos ver essa terceira dica que você não pode fazer? Olha, essa é concura, hein, gente? Vamos lá. Essa é uma das melhores dicas para melhorar sua dicção, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar seu celular, vai abrir o gravador e vai começar a falar. Ah, Lorenzo, eu vou falar o quê? Não sei, cara. O que você tiver a fim de falar. Você vai contar o que aconteceu no seu dia ontem, quais são seus planos pro futuro, vai contar uma história, vai contar o que aprendeu em algum vídeo meu, sei lá, mano, você inventa. E depois que você falar, você ouve e analisa a sua voz. Eu tenho certeza que se você passar os próximos 7 dias fazendo uns áudios de 5 minutos, dessa forma que eu falei, sua dicção vai melhorar 1000%, tá? Ah, meu Deus, treine sua voz. Ai, 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 ai. Eu já tenho um arrepio quando eu escuto isso, tá, gente? Eu vou explicar por que treine sua voz, grave sua voz no celular e se escute. Aí é o seguinte, se você... Não, e tem um adendo, se escute e se analise. Se analise. A gente fala sobre o se analise. Não, olha só. Se escutar é muito bom, tá? Mas acontece o seguinte, pensa numa coisa, se você não sabe algumas técnicas de como fazer e não treinou,
né, você vai treinar errado. Você vai falar e repetir errado. Errado no sentido do quê? Que você não vai se autocorrigir porque você não sabe como fazer isso. E aí é uma insanidade, porque você se escuta e fica, só reforça, eu não gosto disso, eu não gosto do que eu falei assim, eu não gosto que a minha voz foi grave. Você vai ligar o carrasco interior, seu autocrítico, e não vai avançar, gente. Não é por aí. Se você não entende quais são os elementos e a potência e como trabalhar essa potência da sua voz, né? Porque voz, gente, tem volume, voz tem intensidade, voz tem articulação, voz tem intenção. A gente trabalha muito bem isso com os nossos alunos. Voz tem treino dinâmico específico para você ganhar fluidez e clareza. Não é simplesmente ficar repetindo o texto 1000 vezes, porque é o que a Andrea falou, repetir não vai garantir que você fale correto, que você fale de forma atraente e sexy. Você precisa conhecer as técnicas para poder treinar certo. E claro que um bom treino das técnicas certas vai fazer você evoluir, mas sem isso não tem nem como você analisar. Você vai analisar o quê? Que elementos da voz, se você não conhece? E só vai aumentar a tua autocrítica e pode isso criar uma barreira. Você pode começar a não evoluir. E a ideia é, se você tem um exercício de intenção e começa a praticar essa intenção, e aí você se grava, escuta as intenções e fala, poxa, eu posso melhorar aqui. Se você tem um exercício de articulação e começa a se gravar, falando com as palavras mais articuladas, porque você exercitou, você vai se perceber. E aí sim vem a melhora. Mas não façam isso. A treinar por treinar, tem que treinar sabendo como treinar. Exatamente, sabendo a técnica correta para treinar. Vem com a gente que você vai, continua assistindo o nosso canal aqui, os nossos conteúdos, que você vai aprender essas técnicas, tá? E já aproveita, se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilha com quem precisa, curte, comenta aqui, né? Qual é o próximo Master Pitaco? Você gostaria que a gente falasse sobre que celebridade, que personalidade, que influencer? E se você vai testar fazendo esses pequenos exercícios que a gente te deu aqui, que são poucos, tá? Perto do que existe. Se você vai fazer o exercício da articulação, vai tentar se perceber, né? Como é que você coloca a tua voz no grave, comenta aqui pra gente, conta pra gente. E olha, toda semana a gente tá trazendo conteúdo aqui pra vocês. Se inscreve aqui no nosso canal, já dá aquele like, claro que isso nos ajuda muito a estar aqui com vocês, trazendo esses conteúdos para melhorar a tua comunicação, para te ajudar com isso. Então, ó, foi muito bom estar aqui com mais um Master Pitaco junto com você. Beijo, gente!